Olá pessoal, bem-vindo ao canal de receitas super fáceis. E a receita de hoje é amendoim doce com chocolate. Ingredientes: meio quilo de amendoim, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de água e 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Olá pessoal, bem-vindos novamente a mais uma receita do canal e com certeza é uma receita bem fácil de fazer e muito gostosa. E aí a gente já pode pensar numa boa sobremesa, num bom doce do dia a dia e também pensando até nas festas juninas, por que não, né? E a primeira fase da receita é essa que você já está vendo, super fácil. A gente está colocando então todos os ingredientes numa panela. A gente colocou o amendoim, a gente colocou o açúcar, a água e o chocolate. Aqui, por nossa escolha, a gente colocou 2 colheres bem cheias de chocolate em pó. Mas se você gostar muito de chocolate e quiser colocar até mais, 3 colheres bem cheias, aí claro que vai destacar um pouco mais o gosto do chocolate. Mas com 2 colheres fica bem interessante que todos os gostos ficam bem definidos, dá pra sentir bem o gosto do chocolate, dá pra sentir bem o gosto do amendoim, o açúcar fica dosado também. Então nós achamos que essa medida de 2 colheres é uma medida boa porque todos os gostos ficam bem dosadinhos. E aqui no começo a gente está utilizando fogo alto até o ponto que começar a levantar uma boa fervura. Depois a gente vai baixar também para fogo médio, mas aí depende muito da sua panela. Se a sua panela for de fundo mais grosso, claro, você pode ficar em fogo alto quase o tempo todo, a não ser nos minutinhos finais. Mas se a sua panela é muito fininha, então o fogo alto ele pode queimar o açúcar e o chocolate no finalzinho. Então vai vendo se a sua panela é muito grossa, muito fina e vai vendo o fogo de acordo com isso. E como a receita é uma receita bem simples, num certo sentido, a gente não tem muito que demonstrar muitos passo a passos, então a gente vai falar mais sobre os cuidados para fazer o amendoim doce com chocolate. Nos primeiros minutos a gente tem a impressão que não vai dar certo isso aí, porque está muito líquido a água ainda, mas não se preocupem, vai dar super certo mesmo. Esperem até o final. Outra dica que eu gosto de dar é a utilização do chocolate em pó e não do achocolatado em pó. Já tem 2 xícaras de açúcar, né pessoal? Então já é um pouco doce, doce no limite. Se colocar o achocolatado em pó, que já tem açúcar, vai ficar mais doce ainda. E aí pode ser que o seu amendoim fique mais com gosto de açúcar mesmo do que aquela mistura do gostinho do amendoim com o açúcar e o chocolate. Isso é uma boa observação. E uma outra coisa que não precisa se preocupar é o cozimento do amendoim. A gente está utilizando o amendoim cru, não precisa torrar ele antes para fazer a receita. Digo isso pois o tempo de preparo, o tempo de cozimento do amendoim é em torno de 25 minutos, às vezes até mais, dependendo do seu fogão e da sua panela. Então o amendoim ele já fica fervendo por 25 minutos ou até um pouco mais. Se fizer com amendoim torrado ele pode ficar muito seco, ele já tem uma casquinha crocante e dentro ele vai secar ainda mais. Então aconselho a fazer com amendoim cru mesmo, sem problema, porque ele vai cozinhar por esse tempo aí, no mínimo 25 minutos. Então, como eu acabei de falar, esses 20 minutos é praticamente isso. Então ficar mexendo, cuidar para que não queime nas bordinhas, que não seque nas bordas da panela e queime um pouco. E agora a gente vai começar a se ater mais aos minutos finais. Então eu vou deixar aqui o vídeo na velocidade quase normal, para a gente ver bem o pontinho certo de não queimar o amendoim. Mas não tem erro, gente. Agora a gente começa a perceber que a calda já está bem mais grossa. A gente começa a dar essa empurrada no fundo da panela. Começa a perceber também que essa calda começa a demorar para retornar um pouquinho ao centro. Isso aí é uma boa dica para os vários tipos de doces. A gente passa a colher, a calda demora a retornar. Isso vale bastante para geleias também. Esse é o ponto de geleias, por exemplo. Mas aqui a gente quer passar um pouquinho esse ponto. A gente vai secar totalmente essa calda. E quando este ponto começa a acontecer aí no seu amendoim doce, a gente abaixa, diminui um pouquinho o fogo. Porque agora é muito rápido. De uma hora para outra vai secar tudo e aí vai estar quase pronto o nosso amendoim. E pessoal, é importante que vocês deixem as suas opiniões ali nos comentários abaixo, falando como é que ficou o seu amendoim. E se for o seu primeiro amendoim da sua vida, não esqueça de nos falar como ficou. E agora chegamos aos minutos finais. Vamos ver então que a calda está quase toda seca, quase toda aderindo ao amendoim. Aqui o fogo está mais baixo. A gente começa a mexer agora um pouquinho mais devagar. Por quê? Se a gente começa a mexer muito rápido, essa casquinha começa a soltar do amendoim. Então é isso, vai mexendo devagar, fogo mais baixo. A gente começa a ver que começa a secar bem no fundo e nas bordas. Não existe mais aquela calda, a calda não retorna, já está toda aderida ao amendoim. O cheirinho, gente, é muito bom para quem gosta de amendoim doce. Olha só, secando. Ali em cima, ó, dá pra ver que já está um pouquinho mais seco mesmo. Aquela casquinha do amendoim já está na panela. E é isso aí, pessoal. Esse é o ponto do amendoim doce com chocolate.
Dá pra ver que ele não ficou tão escuro, porque a gente utilizou 2 colheres de sopa. Então se quiser utilize um pouco mais, até 3 eu acho que fica legal. E dá pra ver, ó, se a gente começa a mexer muito, a casquinha começa a soltar de alguns amendoins. Este é o ponto ideal. Agora então, você tem que desligar o fogo. E uma dica importante, desligue o fogo quando estiver bem seco o amendoim. Continue mexendo um pouquinho, pois se você deixar o amendoim parado na panela, ele pode grudar na panela e vai ser bem difícil de soltar. Então é isso aí, fogo desligado, agora então só mexendo um pouquinho, e a gente vai deixar esfriar, porque o amendoim ele esquenta muito, então não saia comendo, tá pessoal? Tome esse cuidado. E passado alguns minutos, tiramos da panela e vamos ver como ficou. E olha só pessoal, magnífico de bom! Nossa, super fácil! Confira as nossas receitas anteriores, aproveite agora e se inscreva no canal. E nos conte nos comentários abaixo de onde você está vendo o vídeo, qual a cidade e estado e qual o país. Gostaríamos de saber até onde as nossas receitas estão chegando. Muito obrigado por assistir!